Senhores telespectadores, estamos em frente da antiga, bonita e famosa cidade de Tavira. Estes três adjetivos, antiga, bonita e famosa, são dados pelo Pinho Leal neste livro, é o Portugal Antigo e Moderno. Eu queria chamar a atenção para este livro, o Portugal Antigo e Moderno, que é um dicionário feito nos fins do século passado, em que se faz a história de todas as localidades portuguesas. É claro, são vários volumes, este é o 9º volume, mas é um livro cheio de interesse. É claro que tem imensas coisas que são pura fantasia, porque no século XIX não havia ainda uma informação suficiente para um livro destes. Em todo caso, quem quiser conhecer o nosso país e andar de terra em terra à procura das curiosidades locais, não pode deixar de ter este livrinho do Pinho Leal. Eu vim aqui a Tavira para falar essencialmente de três coisas. A primeira é a Misericórdia, que faz agora 500 anos. A segunda é o atum que já foi e já não é. E a terceira são os turistas, porque de certo modo os turistas são os atuns de agora, é claro, com as suas diferenças. O primeiro dos assuntos de que queria falar, e primeiro porque realmente me parece extremamente importante, é a misericórdia. Como sabem, estamos no ano de 1998, faz exatamente agora 500 anos que foram fundadas as primeiras misericórdias portuguesas. As primeiras. É claro, toda a gente fala na de Lisboa, porque a primeira foi a de Lisboa, era julho, a rainha Dona Leonor teve aquela ideia, aconselhada lá pelos seus conselheiros, de fazer uma irmandade. Era uma irmandade com gente fidalga e gente do povo, isso é que fazia-os todos irmãos, e era uma irmandade para pôr em prática as 14 obras de misericórdia. Esta ideia das 14 obras de misericórdia, muita gente não sabe o que isso é, mas 7 e 7 são 14. É que se dizia que havia 7 maneiras de fazer bem aos outros através do corpo e outras 7 maneiras de fazer bem através da alma. Bom, eu acho que vim aqui falar-lhes no espaço ideal para recordar essas 7 e 7, que no conjunto fazem 14. As 14 obras de misericórdia. Eram 7 corporais, porque faziam bem ao corpo, e eram 7 espirituais, porque faziam bem ao espírito. Nesta igreja, no século XVIII, andaram pintores vindos de Lisboa a pintar aqui na parede, à volta do templo todo, as tais 14 obras de misericórdia. Eu acho que vale a pena o meu telespectador dar uma volta à igreja e ir prestando atenção uma a uma às 14 maneiras como no século XVIII se encarava essa forma de proteger o próximo. Como sabem,
as obras corporais são, primeiro, dar de comer a quem tem fome. Lá está, puseram o velhinho à mesa, olhem para os pés dele, os pés chegados de tanto caminhar, mas estão ali a dar boa comida. Segundo, dar de beber a quem tem sede. Trazem-lhe uma taça, não sei o que é que ela traz, se é água, se é vinho. Depois, vestir os nus. Devo-vos dizer que isto, vestir os nus, hoje para nós, parece assim, vestir os nus, mas o que é que anda nua, não sei, talvez na África. Não. Aqui na Europa, havia gente tão pobre, que não tinha nada com que se cobrir, vestir os nus. Quarta, visitar os enfermos e os encarcerados, que estavam numa solidão completa, não tinham ninguém que se lembrasse deles. Depois há uma outra muito engraçada, dar pousada aos peregrinos. O dar pousada aos peregrinos, hoje os peregrinos são os turistas, mas é claro, vêm de automóvel, vêm de avião, já têm marcado o seu lugar no hotel de 5 estrelas, ou então mesmo num hoteleco destes manhosos que para aí não faltam no Algarve. No Algarve há hotéis muito bons, mas também há hotéis muito maus, onde uma pessoa à meia-noite, 1 hora, 2 horas, quer dormir e há lá um fungagá que não deixa a gente adormecer. É horrível. Eu não percebo como é que assim vocês querem atrair turistas. Não percebo. Bom, mas dar pousada aos peregrinos era gente que vinha de longe e aqui a misericórdia. Depois, remir cativos. Era ainda a altura da Guerra da África, os mares andavam coalhados de navios corsários. Quem se atrevesse a ir à praia vinha ao barco dos mouros, levavam-nos para a gel, vendiam-nos como escravos. E era preciso mandar lá pessoas daqui com sacos cheios de dinheiro. A liberdade de um cristão custava muito dinheiro, pois bem, era uma obrigação de consciência ajudar a remir os cativos. Lá está ele, o rapaz, com o seu dinheiro vai remir os cativos. Finalmente, enterrar os mortos. Também isso era muito importante e durante toda a vida das misericórdias foi uma das ações principais, porque não julguem que era como hoje. Uma pessoa não tem que se preocupar com isso, eu tenho que me preocupar com os problemas da minha vida. Os da minha morte o Estado já resolveu. Depois de eu morrer alguém me vai enterrar, não tenho dúvida nenhuma. Não me deixam para aí ao abandono. Bom, mas isso é assim no Estado moderno. Neste Estado que nós construímos. Porque antigamente não. Um tipo morria, acontecia como aos cães. Deitava o corpo para aí. Bom, e depois como é que era na hora da ressurreição final? Se não se sabia onde ele estava enterrado, como é que lhe iam ressuscitar o esqueleto? Portanto, era uma obra muito importante. Enterrar os mortos. E enterrá-los com dignidade humana. Há uma coisa muito bonita nas misericórdias. Quando um homem ia a padecer a caminho da forca, os irmãos da misericórdia caminhavam à frente dele, entoando salmos de amor, de caridade, a anunciar-lhe que a alma iria para um paraíso imortal se ele estava realmente arrepeso dos seus pecados. Iam cantando isso numa voz muito alta, para evitar que o condenado escutasse as palavras dos juízes, porque à frente da procissão marchavam os juízes a dizer em altos gritos: justiça que el rei manda fazer no corpo de fulano ou de cicrano, porque te fez isto, fez aquilo, matou, roubou, assaltou os caminhos e agora vai padecer justamente e a sua alma vai espiar para ele não ouvir nada disto. E à frente do cortejo funerário um grupo de irmãos da misericórdia que tocavam músicas e cantavam hinos a dizer: Senhor, Senhor, recebei no vosso seio a alma deste nosso irmão. Eu acho tão bonito esta solidariedade na hora derradeira. Bom, mas também havia as outras obras de caridade
espirituais, que eram, primeiro, dar bom conselho, lá está o velhote a dar bom conselho, depois, ensinar os ignorantes, sempre houve ignorantes, consolar os tristes, castigar os que erram, lá está, a menina dos 5 olhos, a palmatória, pá, pá, aquilo era considerado. Hoje é um crime, como sabem. Qualquer professor que bata num estudante comete um crime previsto e punido no Código Penal. E bem, assim é que está bem. Bom, mas no século XVIII aquilo até era um ato santo, era uma obra de caridade. Depois, perdoar as injúrias, eu naquele quadro não percebo bem quem é que injuriou, acho que é o desgraçado que está coitadinho de arroz, de joelhos a pedir perdão. Sofrer com paciência as fraquezas do nosso próximo, também não sei quem fez a fraqueza, se calhar foi aquela bonita rapariga, alguma fraqueza que ela fez, e é o marido quem tem de perdoar. E, finalmente, rogar a Deus pelos vivos e pelos mortos. Era assim que no século XVI, XVII, XVIII, se entendia que os homens se deviam amar uns aos outros. Eram essas as obras obrigatórias da solidariedade social. Eu vou cometer aqui, enfim, não é uma falta de respeito, mas vou atrever-me a propor aos senhores mesários das misericórdias, que ainda são muitos, no nosso país ainda há perto de 400 misericórdias. Vou-lhes propor que acrescentem uma 15ª obra de misericórdia que não é nem corporal nem espiritual, é cultural. As nossas misericórdias têm à sua guarda riquíssimos patrimónios artísticos e arqueológicos. Penso que a 15ª obra de misericórdia é não deixar estragar esses tesouros. Vou já explicar-lhes porque é que estou a falar nisso. Reparem-me para esta bandeira. É isto que se chama uma bandeira da misericórdia. A frase é sub tuum presidium confugimus. Nós refugiamos-nos sob a tua proteção. Como vêem, é a Virgem com o seu manto azul sustentado pelos anjos a proteger toda a nação. Mas agora é que lhes peço muito a vossa atenção. Que nação é esta? Bom, daqui está a nobreza. Esta senhora é a rainha, este certamente é o rei. Ele não tem coroa por uma razão também curiosa. É que isto é pintado no século XVII, durante o domínio filipino, e o patriotismo nacional do pintor recusou-se a pôr uma coroa na fronte deste homem. Ele era um dos Filipes, portanto não tinha coroa. E dali está o clero. Portanto, o clero, a nobreza e aqui. Reparem bem o que é que está aqui. Peço-lhes que respondam antes de mim. O que é que vem aqui? É uma nuvem. É apenas uma nuvem. Bom, mas eu vou-lhes mostrar o outro lado da bandeira. O outro lado da bandeira. Representa... Olhem para isto. Olhem para isto. Esta bandeira está-se a esfacelar, está destruída. Diz aqui, livore ejus sanati sumus. Isto quer dizer, fomos salvos pelo preço do seu sangue. Então, acham que uma coisa destas pode estar no estado assim?
Mas mostrei-lhes esta bandeira, volto ao princípio. Gostava de lhes falar outra vez nesta nuvem. Esta bandeira é uma cópia feita no século XVII da bandeira antiga feita no século XVI, que está aqui. Pois aqui temos a nobreza, o clero e o povo. Aqui ainda há povo. É um povo de gatas, um povo alcacinado, coitadito, queimado pelo sol dos campos, mas ainda se veem os músculos, a cabeça, está aqui o povo. Mas no século XVII já ninguém percebia que diabo tinha o povo que fazer na bandeira da misericórdia e substituíram-no por uma nuvem. Isto é um documento que me parece extremamente expressivo. Não é só aqui que nas bandeiras se deu esse fenómeno de transformar o povo numa nuvem. Conheço um caso, na Beira Baixa, as bandeiras da Soalheira, eles não perceberam bem o que era este homem aqui aguentando sobre os seus ombros toda a força da sociedade organizada, e aí, em vez de uma nuvem, pintaram um cão. Aqui ainda tiveram sorte. É nuvem. Na Soalheira é só cão. É extremamente curioso reparar nestas coisas. Estou-lhes a falar aqui, na Misericórdia de Tavira, que é uma das poucas misericórdias que se criaram logo naquele ano de 1498. Porque no próprio ano em que a rainha Dona Leonor, que era mulher do rei Dom João II, e já então estava viúva, no mesmo ano em que ela, numa capela do claustro dionisino da sede de Lisboa, instituiu a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, nesse mesmo ano, e rapidamente. Olhem, aparece logo uma em Valença, lá em cima, outra em Aveiro, outra em Góis, outra em Montemoro Velho, outra em Pereira. Pereira é uma terra perto de Montemoro Velho. Outra em Cabeça de Vide, outra na Vidigueira, aqui no Alentejo, outra em Portel, e depois outra em Lagos, esta de Tavira, e até nos Açores, uma em Angra, que agora se chama do Heroísmo, outra em Praia, na Praia que agora se chama da Vitória. São estas 13, porque eu indiquei 13 misericórdias, as misericórdias que este ano, de 1998, estão a celebrar o seu semimilénio. Elas não falam de semilénio, não sei porquê, a palavra adotada foi pentacentenário. Isto de penta faz-me lembrar barbeiro, não sei, penta, pentear, penteador. Achava muito mais bonito celebrarem o seu meio milénio. É um meio milénio glorioso, porque logo a seguir, no ano seguinte, vem a Misericórdia do Porto, eles para o ano vão fazer um grande congresso, e o Porto vai ser capaz de mostrar a todo o mundo a força das misericórdias portuguesas. Bom, e no ano a seguir, 1500, é a misericórdia de São Paulo, no Brasil. E a seguir é a de Malaca, porque as misericórdias rapidamente deram a volta ao mundo. Ainda hoje existem cerca de 400 misericórdias. Bom, mas eu tinha dito que íamos falar não só nas misericórdias,
mas também no atum e no turista. Esta estranha paisagem que está na nossa frente é um cemitério de âncoras. Como veem, isto são as garras de uma âncora e estão aqui, devem estar aqui cerca de 400. Eram as âncoras de uma armação. A armação era uma grande rede que tinha quilómetros e que estava presa ao fundo por estas âncoras e por gatas. A gata tem um braço só e era aí que vinha, o atum vinha em grandes cardumes de milhares e milhares. Chegou a haver um dia, isso também ficou célebre aqui, um dia em que uma só armação conseguiu pescar 91 mil atuns. Como sabem, o atum é um animal de grande corpulência, entre 150, 200, 250 quilos. Bom, é claro que esse tempo, aqui havia 4 armações, agora imaginem o que isto deu. Cada armação empregava 150 homens, estabeleciam as redes aqui a 3 milhas da costa e iam encaminhando os cardumes do peixe, que lentamente, sem dar por isso, se ia meter numa verdadeira cilada de rede. Era o copo. Bom, aí os pescadores, com um ferro, cravavam na cabeça e, com o próprio movimento do peixe, atiravam para bordo da embarcação. Era isso que se chamava o copejo. Aqui em Tavira, chamavam-lhe ainda hoje, já hoje ouvi a expressão, a tourada do mar. Eram famosos os copejos de Tavira. Famosos e cruéis, ao mesmo tempo é cruel, diz que o mar deixava de ser azul e passava a ser vermelho. Bom, a certa altura deixou de haver atum. Ali pelos anos 40, 50, o atum foi variando até desaparecer praticamente completamente. Ainda hoje, os pescadores com ao largo podem trazer e trazem um atum ao outro, mas isso é já excepcional. Esses cardumes de milhares e milhares desapareceram. Portanto, as fábricas de conserva fecharam e, de certo modo, a cidade empobreceu. E porquê é que o atum desapareceu? É uma pergunta que eu fiz a toda a gente. Bem, eu ouvi, cada um disse-me a sua coisa. Ouvi dizer, lembra-se aquele terrível terremoto de Agadir? Quando foi isso? Mudou a direção das correntes, o mar aqui ficou mais frio e realmente o atum, que prefere as águas estépidas, procurou outras rotas. Outros disseram, não é isso, sabe, não é, é que o atum é um animal medroso, qualquer coisa o assusta, qualquer clarão, qualquer luz. Ora bem, com estas cidades, com estes hotéis, com estes navios de cruzeiro constantemente a projetarem a luz elétrica sobre o mar, o atum fugiu. Outros disseram, não foi isso, não foi isso. Foi que antigamente navegava-se à vela. E um veleiro, como sabem, risca o mar sem fazer qualquer ruído, a não ser o vento nas velas. Agora, os motores de explosão fazem um ruído constante, que espantou os cardumes para longe. Outros dizem, bom, no fundo o que aconteceu é que a tecnologia progrediu de tal maneira, começaram a dar uma caça cruel ao atum, a rapar os próprios fundos dos mares, e o atum praticamente está a extinguir-se como tudo quanto é procurado mais. Eu não sei qual é a razão, o que sei é que aqui bem perto, aqui na costa espanhola, de Cádiz a Cartagena, continuam os viveiros onde criam os atuns, vão pescá-los, criam-nos ali, engordam-nos e depois, quando estão, já vendem-nos para o Japão, e é uma indústria que dá muito dinheiro a quem a sabe praticar. Olhem, aqui no Algarve o atum acabou.
completamente. As fábricas de atum local fecharam. Não há nenhuma que já trabalhe com atum pescado aqui. Bom, estou a ver que me falta o tempo para falar do turismo. E é importante que fale. Tavira é das raras cidades algarvias onde toda a gente está contente com o turismo que tem. Aqui o turismo não estragou a cidade. O cimento, os grandes blocos, as inundações humanas, os mares de automóveis não estragaram Tavira. E Tavira tem uma das mais bonitas praias de todo o Algarve. Bonitas, extensas, são cerca de 10 quilómetros, de uma areia finíssima, uma praia sem poluição. Como foi possível que o poder do mundo não caísse aqui, como aconteceu lá para o Barlavento, em toda a parte? Aqui não aconteceu. E não foi por acaso. É que os habitantes de Tavira souberam prever o futuro. Aqui há 40, 50 anos, era uma discussão que se ouvia aqui: vamos fazer a ponte para a ilha, não vamos fazer a ponte para a ilha? Felizmente, triunfou o ponto de vista dos que não queriam a ponte. Diziam, quando houver a ponte, a ilha torna-se um lugar como qualquer outro, com milhares de automóveis, e realmente não se fez a ponte. Hoje, a gente para vir tem que atravessar, enfim, uma pontinha pequenina, numas barcaças, tem que vir num comboiozinho, que parece um comboio de histórias de crianças, mas depois tem o prazer de estar nesta praia, que, como veem, apesar de ser tão bonita, ainda está muito longe de estar superpovoada. E olha que eu estou-lhes a falar bem no meado de agosto, é a altura de maior frequência. A verdade é que hoje, como há 50 anos, Tavira pode continuar a dizer que é uma cidade antiga, bonita e famosa.